Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar estudando unidade de concentração. Mas antes disso, vamos fazer algumas revisões. Vocês estão lembrados do que é a unidade atômica? Se não, vamos ver agora. A gente sabe que existem vários isótopos do carbono, como o carbono 13 e o carbono 14. O mais estável dele é o carbono 12. Ele foi pego como referência para criar a unidade atômica. Pegaram o átomo de carbono 12, dividiram em 12 fatias. Pegaram uma dessas fatias e simplesmente falaram: a partir de hoje, essa fatia aqui vai ser uma unidade atômica. Virou a referência. A partir dessa fatia, começou a relacionar o peso dos átomos com essa fatia. Por exemplo, aqui o átomo de flúor. Foram colocando fatias do átomo de carbono até igualar o peso do átomo do flúor. E chegou na seguinte massa: 19 unidades atômicas. Essa é a massa do flúor. Assim foi fazendo para todos os átomos da tabela periódica. A gente sabe que os átomos têm uma tendência natural em se ligar, né? Para ganhar estabilidade. Então eles formam o quê? Moléculas. Se a gente for pegar essa molécula aqui, ó, de CO2, que é o gás carbônico, for fazer o peso dele relacionado com a unidade atômica, a gente vai ter exatamente 44 unidades atômicas, que é a massa da molécula de CO2. Bom, eu quero que vocês aprendam agora a calcular a massa de qualquer molécula, observando apenas a massa do átomo individual. Vamos lá? Ó, a gente sabe que tem CO2. Como vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho um átomo de carbono para 2 de oxigênio. De boa? Ó, aqui quando não tiver nada, eu vou considerar 1. De boa? Para calcular a massa dessa molécula, eu vou fazer o seguinte: pegar esse 1 e multiplicar pelo peso do carbono. Vai ficar como? 1 vezes carbono. Como o oxigênio aparece duas vezes, botar aqui o sinal de mais duas vezes a massa do oxigênio. Se a gente for olhar na tabela periódica, a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Substituindo aqui na fórmula, eu vou ter o seguinte, que a massa do CO2 é igual a 1 vezes 12, ia ser 12. 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio, ia ser 32. Então aqui, ó, 32. Somando aqui vai ter 44 unidades atômicas. Igualzinho aqui, ó, no experimento. Ó, eu quero que vocês tenham essa capacidade. A partir da fórmula molecular e das massas de cada átomo, você poder calcular a massa da molécula. Boa? Agora vamos relembrar o conceito de mol. Mol nada mais é do que um número, que corresponde a esse daqui, ó. Um número de entidades. O que seria essa entidade? Qualquer coisa. Pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um elétron, pode ser um elefante, pode ser um campo de futebol, pode ser uma bola de boliche, qualquer coisa. Contanto que ele se repita a quantidade de vezes aqui. De boa, é isso aí? Esse número é bastante conhecido também como número de Avogadro. Para você ter ideia, a dimensão desse número, ele está sendo multiplicado aqui, ó, por 10 elevado a 23. Para você ter ideia, 1 bilhão é 10 elevado a nona. Para você ver quão grande é esse número, tá certo? Quando eu falar mol para vocês, eu quero que vocês pensem da seguinte maneira. Mol é um conjunto de entidades. Ou seja, um conjunto de qualquer coisa. Ou pode ser átomo, molécula, qualquer coisa, contanto que tenha exatamente esse número. Boa? Aqui eu tenho um átomo de cálcio, aqui eu tenho uma molécula de gás carbônico, que a gente viu no slide anterior. Agora, se eu pegar um conjunto de átomos, que eu estou me referindo a esse número aqui quando eu falo conjunto, de boa? Se eu pegar um conjunto de átomos de cálcio, vai ter uma massa igualzinho aqui, ó, 40 gramas.
um átomo tem 40 unidades. Um mol, que é esse número aqui, né? O conjunto, tem exatamente 40 gramas. Ou seja, quando eu pego um conjunto de átomos, eu transformo, estou falando em conjunto, tá certo? Aqui é um átomo isolado. Quando eu pego um conjunto dele, eu transformo a unidade atômica para gramas. Por isso que é comum os químicos gostar de trabalhar com mol. De boa? A mesma coisa serve no exemplo de moléculas. Se eu pegar uma molécula, eu vou ter 44 unidades atômicas. Mas se eu pegar um conjunto, que é esse número aqui, que refere-se a um mol, vou ter exatamente 44 gramas dessa molécula. De boa isso aí? De boa, né? Agora a gente consegue saber o conceito de massa molar. Massa molar vou representar aqui por mM, maiúsculo. De boa? Massa molar nada mais é do que a massa da entidade estudada em um mol. Ou seja, um mol da massa da entidade estudada. Por exemplo, no átomo de cálcio aqui, eu vou ter um mol da entidade estudada, né? Qual seria a massa desse mol? 40 gramas. No caso do CO2, que é a entidade estudada, né? Em um mol, qual seria a massa dele? 44 gramas. Então, a massa molecular para o CO2, no caso, ela é representada da seguinte maneira. Eu boto a massa dele, é referente a um mol, que é 44 gramas, dividido por mol. Isso aqui eu posso representar da mesma maneira daqui, né? Nada mais é do que um mol de CO2 equivale a 44 gramas. De boa? Se fosse a massa molar do cálcio. A massa molar do cálcio seria igual ao quê? 40 gramas que eu tenho da massa do cálcio em um mol. Em um mol. De boa isso aqui? Pronto. Massa molar é referente à massa em um mol de qualquer entidade. De boa isso aí? De boa, né? Bom, para a gente calcular o mol, número de mol, a gente vai precisar da massa em gramas, da entidade que a gente estiver estudando, e a massa molecular da entidade também, né? A massa molar, quer dizer, a massa molar é referente à massa de um mol. Então vai ser gramas por mol, aqui é a unidade. E aqui vai ser o número de mol, que a resposta vai ser em mol. Só para a gente ter uma ideia como se trabalha com essa fórmula, vamos fazer um exemplo pequeno aqui, ó. Aqui eu tenho 80 gramas de NaOH. Equivale a quantos mol de NaOH? Lembre, isso aqui é uma molécula. De boa? Bom, vamos calcular primeiro a massa molar dessa molécula. De NaOH. Ó, lembre que a massa molar equivale a um mol, né? Então vamos calcular aqui como se fosse a massa dessa molécula. Ia ficar o quê? O Na aparece uma vez. Então vai ficar uma vez Na mais uma vez vezes o oxigênio mais uma vez o hidrogênio. Se eu fosse olhar na tabela periódica, a massa do Na equivale a 23 unidades atômicas. A massa do oxigênio equivale a 16 unidades atômicas. E a do hidrogênio equivale a 1 unidade atômica. Se eu for somar tudo isso aqui, ia ser exatamente 40 unidades atômicas. Isso aí era para uma molécula, mas como eu estou utilizando aqui a massa molar, que equivale a um mol de átomos, ou um mol de moléculas, quer dizer, então eu vou transformar isso aqui, de vez de botar unidade atômica, eu vou botar o quê? Gramas por mol. De boa isso aí, né? Então já tenho aqui, ó, a massa molar do NaOH e tenho também a massa do NaOH, que foi dada aqui, ó, que equivale a 80 gramas. É só substituir nessa fórmula daqui, ó. Então vai ficar o quê? N é igual a massa em grama, né, que é 80, dividido por
40, que é a massa molar. Então, isso tudo aqui vai ser igual a quanto? 2 mols. É só isso, a unidade de mol, tá certo? Então, vamos estudar agora a nossa primeira concentração da aula de hoje. Primeira concentração é chamada de molaridade. Molaridade. Lembre desse R aqui, viu? E também é conhecida também como quantidade de matéria. É um novo nome que se dá para mol. Mol também pode ser chamado de quantidade de matéria. Tranquilo isso aí? Tranquilo, né? Molaridade nada mais é do que o número de mols, ou quantidade de matéria, dividido pelo volume da solução em litros. Tranquilíssimo aí, né? Bom, a gente sabe que o número de mol do soluto... Ah, lembrando aqui, né? O índice 1 é soluto, hein? O índice 2, solvente. E sem índice, solução. Não esqueça disso. Bom, o 1 é referente ao soluto, né? A gente sabe que o número de mol é o quê? É igual a massa sobre a massa molar, né? Como é referente ao soluto, eu boto tudo isso aqui 1. Boa? Vamos substituir no lugar do N, eu vou colocar esse M massa dividido sobre massa molar. Como é que ficaria essa fórmula? Essa fórmula também pode ser representada da seguinte maneira. A massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litro. Bom, eu vou dizer aqui que o nível de questão cair no número de mol e o volume é o nível 1, tá certo? Se a questão do vestibular quiser cobrar mais um pouquinho, pede no nível 2. Existe mais nível, mas assim, é comum ele pedir aqui no nível 2 e no nível 3 que a gente vai ver mais à frente. Vamos ver um exemplo? Aqui é uma questão do nível 1, tá certo? Em cada 100 ml do suco gástrico produzido pelo estômago durante o processo de digestão, existe 0,0010 mol de ácido clorídrico. A molaridade dessa solução é dada por... Ele quer saber aqui, ó, qual é a molaridade. De boa? Aqui, ó, ele deu a quantidade de mol do soluto. Bom, gente, quando você vê aqui, ó, suco, remédio, qualquer coisa que não seja referente ao solvente, como água, vocês vão relacionar isso aqui, ó, com solução, tá certo? Então, aqui foi 100 ml da solução. Bom, vou copiar aqui, ó, os valores foi dado, né? Foi dado aqui o volume da solução, que é sem índice, 100 ml. Foi dado aqui o número de mols do soluto, que equivale a 0,00. Isso aqui, tanto faz eu copiar 10 ou 1. Vou copiar 1 aqui. Mol de HCl, que é o ácido do estômago da gente. E por fim aqui, ó, eu vou copiar a fórmula. Nossa fórmula que vai utilizar vai ser o quê? Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Mas o volume da solução aqui está em quê? Em ml. Como é que eu transformo ml para litro? Basta dividir por 1000, né? 100 dividido por 1000 equivale a 0,1 litros. De boa? De boa, né? Vamos substituir aqui o volume, os valores, quer dizer. Eu tenho que o número de mol é 0,001 dividido por 0,1, que é o volume da solução, em litros. Se eu for cortar aqui, eu posso cortar. Fica o quê? 0,01 dividido por 1 vai ser igual ao quê? 0,01 mol por litro. Ou então posso representar da seguinte maneira: 0,01 molar, esse M maiúsculo.
Esse M maiúsculo aqui representa mol por litro. Tranquilo isso aí? Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Agora um exemplo de nível 2. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 40 gramas do sal e 400 ml da solução, sabendo que as massas atômicas do Na é 23 e do iodo é 127. Vamos entender aqui a questão. Ele está perguntando qual é a molaridade. Ele quer saber aqui, ó, o M, tá certo? De uma solução de iodeto de sódio. Aqui é o meu soluto. E aqui é a fórmula molecular dele. De boa? Que encerra 40 gramas do sal. O sal é esse daqui, ou seja, aqui seria a massa do soluto, chamado por M1. De boa? E 400 ml é o volume da solução, representado por V. De boa? Vamos copiar aqui a massa do soluto. A massa do soluto foi 45 gramas. A massa molar do soluto. Bom, gente, aqui foi dada a fórmula molecular, né? A fórmula molecular, a gente sabendo a fórmula molecular, a gente consegue calcular a massa de uma molécula. Vamos copiar aqui, ó. NaI. O Na aparece uma vez, o iodo também aparece uma vez. Se eu fosse fazer a massa de uma molécula, como é que ficaria? 1 vezes Na mais 1 vezes o iodo. O Na vale 23, está dado aqui, né? Em 3 unidades atômicas. E o iodo vale 127 unidades atômicas. É só somar 23 mais 127. Eu ia ter o quê? 150 unidades atômicas se fosse uma molécula. Mas como eu estou calculando aqui a massa molar, é a massa de um mol de moléculas. Então aqui fica o quê? Gramas por mol. Tranquilíssimo isso aí, né? Bom, a gente viu que o volume da solução aqui, ó, é 400 ml. Transformando 400 ml para litro, é dividir por 1000, né? Então ficaria o quê? 0,4 litros. De boa? De boa, né? A gente viu que a massa molar pode ser representada da seguinte maneira. M1 dividido pela massa molar de 1 vezes o volume da solução em litros. Substituindo os valores aqui, ó, M1 equivale a 45 gramas. Dividido pela massa molar, que é 150 gramas por mol, vezes o volume da solução em litro, que é 0,4. Vou dividir esses dois primeiros aqui, ó. Ia ser em torno aqui, ó, de 0,3. Estou dividindo só esses dois. 0,3, certo? E o volume da solução aqui ficou para dividir agora. Então, se eu for dividir, isso aqui é a mesma coisa de 3 dividido por 4, que é igual a 0,75 mol por litro. Professor, por que deu mol por litro? Observe. Essa grama aqui vai ser cortada com essa. Aqui não tem nada, eu vou considerar 1. Então, esse mol aqui veio para cima, que aparece aqui. E litros está embaixo. Então, continua aqui. Então, fica 0,75 mol por litro. De boa? A dificuldade aqui é só porque a gente teve que calcular o número de mol, né? E o número de mol nada mais é do que a massa de M1 dividido pela massa molar de M1. Se eu fosse fazer isso aqui, ia ser 0,3. E aqui, ó, a gente continuava. De boa? Bom, quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu preparo uma solução de 1 litro, por exemplo, no caso aqui, eu pego 2 mol por litro de NaOH, equivale dizer que
em cada litro, tá vendo aqui a barrinha? Em cada litro de solução, eu vou ter aqui, ó, 2 mols de NaOH. De boa? E a gente sabe que 1 litro também pode ser representado com o quê? 100 ml. Ou seja, cada 100 ml eu vou ter 2 mol de NaOH. Eu quero que você tenha um pouco dessa malícia. De boa? Tranquilo, né? Bom, a questão de nível 3 seria essa daqui, ó. A relação entre concentração comum e molaridade. Isso aqui o Enem gosta de cobrar muito esse tipo de questão, né? Mas com a aula de hoje você vai ficar esperto nisso aí. Observe, a fórmula de concentração comum é o quê? Massa do soluto sobre o volume da solução em litro. Massa molar é o quê? Número de mols do soluto sobre o volume da solução em litro. Mas eu posso expandir esse número de mol, né? Eu posso escrever esse número de mol da seguinte maneira. M1 sobre MM1, que é a massa molar, tá certo? Agora, observa aqui, esse pedaço. M1 sobre V é exatamente igual a esse, né? Então, no lugar de copiar isso aqui, eu vou copiar C, que é a concentração comum, né? Então, a relação entre molaridade e concentração comum é igual a quê? C sobre massa molar do soluto. E eu posso reorganizar essa equação, botar o quê? Concentração comum é igual ao quê? Molaridade vezes a massa molar do soluto. De boa? De boa, né? Bom, gente, agora a gente vai para a segunda parte, a segunda concentração da aula de hoje, que é fração em mols ou fração molar. Geralmente a gente considera a fração molar do soluto, certo? Como um padrão. É a mesma coisa do título que a gente estudou na aula passada, né? A unidade também aqui, ó, vai ser adimensional. Ou seja, vai ser o número de mols do soluto, que é fração em mol, tá certo? Representado por essa letra X. Vai ser o número de mol do soluto sobre o número de mol da solução. Lembrando que o número de mol da solução é igual ao quê? Número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Quando eu tenho, assim, unidades adimensionais, eu posso tanto calcular, no caso aqui, a fração molar do soluto, ou então a fração molar do solvente, como a gente viu aqui, né? Opa, vou apagar aqui que eu esqueci sem querer. Bom, como a gente viu, né? Eu posso tanto calcular para a fração molar do soluto, ou então em relação ao solvente. Quando eu tenho isso aqui, vou chegar na seguinte equação. A gente sabe que vai ter um todo, né? Se lembra daquela fatia de pizza? Lá aquele corte em 10 pedaços, se lembram? Uma parte vai ser referente ao soluto e a outra parte vai ser referente ao solvente. Somando as duas partes, eu tenho da solução, né? Que eu vou botar aqui só como um N. De boa? Pronto. No máximo que eu posso ter de partes é a divisão daquele disco, né? Ou seja, no máximo vai ser 1. Ou seja, se eu somar a parte do soluto mais a parte do solvente, eu vou ter o todo, que é igual a 1. De boa? Bom, como título, a gente pode também transformar a fração molar, que é adimensional, em porcentagem. Só basta pegar ela e multiplicar por 100%. Eu gosto de representar a porcentagem pelo símbolo de porcentagem. Aqui está por P, né? Se é assim, eu também posso calcular o quê? A porcentagem do soluto mais a porcentagem do solvente. Se eu somar as duas partes, eu vou ter o quê? 100%, que é o todo. De boa? De boa, né? Então vamos para uma questão aqui. Bom, gente, essa questão aqui eu botei um pouco mais trabalhada para a gente aprender a calcular a massa molar. De boa? Vamos ler aqui o enunciado. Uma solução contém 230 gramas de etanol, representado pela fórmula molecular aqui, e 360 gramas de água. Aí pergunta-se, calcula
Calcule as frações molares do álcool e da água na solução. Aqui foi dadas as unidades atômicas de cada elemento químico. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar os dados das questões, né? A gente sabe aqui, ó, que a massa do etanol, que eu vou considerar aqui como soluto. Por que soluto, professor? Está em menor quantidade. De boa? E a água aqui, ó, está em maior quantidade, vou considerar como solvente. Então, o índice vai ser 2, aqui o índice vai ser 1. De boa? Então, a massa de 1, que é referente ao etanol, que é o álcool, vai ser igual a quê? 230 gramas. A massa molar, que a gente tem que ter essa malícia para calcular o número de mols, né? Lembrando que o número de mols é o quê? N é igual ao quê? A massa sobre a massa molar. Toda vez que eu tiver a unidade em gramas e tiver a fórmula, eu consigo calcular a massa molar. Então vamos calcular a massa molar do etanol? Bom, a gente sabe aqui, ó, que é C2H5OH. Vou copiar aqui embaixo para a gente ver como é que eu vou resolver a questão. C2H5OH. Carbono aqui apareceu quantas vezes? 2 vezes, né? Ficar 2 vezes o carbono. Mais hidrogênio apareceu quantas vezes? 5 aqui com 1 aqui, né? Então apareceu 6 vezes. E o oxigênio só apareceu 1. Então vou copiar só o O aqui, né? Observa aqui os dados que foi retirado da tabela periódica. O hidrogênio tem massa 1, carbono massa 2 e o oxigênio massa 16. Vamos substituir? Aqui ó, vai ficar o quê? 2 vezes 12, né? Aqui vai ficar 6 vezes 1 e aqui só 16. Se eu for resolver essa equação, vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 mais 16 dá 40. 40 mais 1, 41. Opa, 46. É 6 vezes 1 aqui. De boa? 46 gramas por mol. Tranquilo isso aí, né? Agora vamos calcular. Antes de calcular, vamos pegar o restante dos dados, né? Ó, a massa do solvente, eu vou separar aqui só para a gente não se confundir. A massa do solvente, que é a água, é igual a 36 gramas de água. De boa? E a massa molar da água, representada por 2, vou botar aqui a fórmula de novo para a gente fazer o cálculo. O hidrogênio aparece 2 vezes, a água apenas 1. Lembrando que o hidrogênio vale 1, né? 2 vezes 1, 2. Mais 16, 18. 18 gramas por mol. Se eu tenho uma massa e tenho uma massa molar, dá para calcular o quê? Número de mol. No caso aqui é do solvente. Vai ficar o quê? 360 gramas dividido por a massa molar, que é 18. Se eu for fazer a conta aqui, ó, ia ser igual a 20 mols. De boa? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem um 230, que é a massa. Número de mol dissoluto ia ser o quê? 230, que é a massa dele, dividido por 46. Se eu for fazer a conta aqui, vai ser igual a 5 mols. Então, o número de mols totais vai ser o quê? Vai ser igual a N1 mais, vou dividir aqui também, né? N1 mais N2. Então, aqui vai ser o quê? 5 mais 20. Então, aqui vai ser o quê? 25 mols. Separar aqui a questão. A questão pede o quê? A molaridade, ou seja, fração molar do soluto e a fração molar aqui, ó, do solvente. Vamos calcular aqui? Vou calcular primeiro aqui o do soluto. O número de mols de soluto é 5 e o número de mols
da solução é 25. Então, vou botar aqui, N1 vai ser igual a N, sobre N. N1 equivale a 5 e N vale a 25. Se eu for dividir aqui, ó, vai ser 0,2. É 100 unidade. De boa? Pronto, aqui a gente já encontrou a fração molar do álcool. Vamos calcular a fração molar agora do solvente. Eu poderia resolver por essa fórmula aqui, ó. N2 sobre N. Mas vamos trabalhar por essa fórmula aqui, ó. x1 mais x2 equivale a 1. Então, x2 vai ser igual a quê? 1 menos x1. X1 vale quanto? 0,2, né? Então, x2 aqui, ó, 1 menos 0,2. Então, x2 equivale a 0,8. Isso aqui é a fração molar do solvente. E esse aqui é a do soluto, que a questão perguntava era essas duas frações molar. De boa? Para finalizar a aula de hoje, vamos estudar aqui molaridade. Essa concentração aqui eu só vi ser cobrada quando a gente for estudar propriedades coligativas. Não é muito comum, não. Mas agora, cuidado aqui para não confundir molaridade. Ó, observa aqui o termo. Li, né? Representada pela letra W. Com molaridade, que a gente já estudou na aula de hoje. Aqui é RI. O nome é muito parecido. E a molaridade aqui é representada pela letra M. Vamos ver a diferença entre um e outro. Molaridade, representado por W, é número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilograma. De boa? Olha só como é parecido. Molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. A diferença está aqui embaixo. Aqui é litros da solução. Aqui é quilograma do solvente. A unidade aqui da molaridade vai ser o quê? Mol por quilograma. De boa? De boa, né? Vamos lá resolver uma questão? Ó, qual a molaridade? Está perguntando aqui, ó, o W. De uma, por quê? O W. Molaridade. Tranquilo isso aí. Se fosse molaridade, seria um M. De uma solução que foi preparada por 0,1 mol de um sal. Ou seja, aqui é o meu soluto. Foi dissolvido em 500 gramas de água. Ou seja, como ele falou o nome do solvente aqui, ó, aqui ele está informando aqui a massa do solvente, representada por M2. Vamos copiar os dados aqui. Ele quer saber a molaridade. Wzinho aqui, né? Lembrando que a fórmula da molaridade é o quê? Número de mols de soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Tranquilo isso aí? Bom, o dado da questão fornecido foi o quê? Que a massa do soluto, número de mols de soluto, quer dizer, né? É igual a 0,1 mol. E a massa do solvente, M2, é igual a 500 gramas. Se eu for transformar gramas para quilogramas, basta dividir por 1000. Se eu dividir por 1000 aqui, eu vou ter o quê? 0,5 quilogramas. De boa? De boa, né? Ó, é só substituir aqui, ó, na equação. Eu chamo esse tipo de questão nível 1, tá certo? Questão básica. Vamos lá, né? 0,1 dividido por 0,5. Corta aqui, ó. Equivale a 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é igual a 0,2 mol por quilograma. Boa, essa aqui é a resposta. Bom, gente, eu não vou entrar muito em assunto de molaridade porque não é muito cobrado. Tá? Aqui é só para vocês saberem que existe e como funciona. Boa? Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais. E graças a Deus a gente terminou essa parte de concentração de solução. Na próxima aula a gente vai estudar diluições e mistura. Até mais. Bons estudos, hein?